Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carlin Pitu, a gente está aqui em mais uma aula de ciências direcionada aos alunos do nono ano A, B, C e D da escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Gostaria, antes de iniciar aqui, de pedir desculpas a vocês pelas 2 semanas anteriores, as quais foram as semanas mais atropeladas, porque a gente tinha que correr com conteúdo para poder acompanhar as planilhas do município, e foi mesmo no tempo que o meu computador deu uma pane, e aí não foi possível eu trabalhar as aulas como eu venho trabalhando com vocês gravada, da maneira como eu estou fazendo, certo? Mas tá aqui novamente, a gente está aqui novamente retomando nossas aulas, e acredito que essas aulas elas são bem mais eficazes, porque eu vou selecionando as partezinhas do livro, certo? E vou colocando, explicando bem bacaninha, bem bonitinho, só os tópicozinhos, certo? Gostaria de pedir desculpa também com relação à questão das aulas, se elas não foram muito direcionadas exatamente ao conteúdo como está no livro, mas eu fiz o possível de tentar encontrar algumas aulas no YouTube para falar o mais alinhado possível com o conteúdo que a gente estava vendo com o conteúdo que vem no livro didático, né? A gente está retomando aqui com nossas aulas gravadas e eu queria que vocês assistissem até o final. Já de cara eu estou aqui comentando que lá no tópico de ciências do nono ano da sua sala de aula, no Google Sala de Aula, você vai encontrar num lembrete só, tanto essa aula aqui, né, que está gravada, como o exercício, a listazinha de exercício que tem abaixo. Alguns alunos estavam reclamando que tinham atividades demais, isso e aquilo. Pessoal, como eu estou dizendo, as 2 semanas passadas foram semanas atípicas, né? A gente estava sem o computador e a gente tinha que selecionar aulas para vocês, certo? Enfim, vamos aqui ao que nos interessa. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o modelo atômico de Rutherford, Ernest Rutherford, e também falar de número atômico dos átomos. Eu não estou entendendo nada, Carlinhos. Vamos com calma. A gente está estudando o quê? O átomo, certo? E a gente viu anteriormente, naquelas aulas que eu selecionei, e no próprio material do livro, é importante salientar, pessoal, gostaria de pedir a vocês que vocês não deixem acumular esse conteúdo. Vão dando uma olhada, vão estudando, vão tentando resolver os exercícios que o livro traz para a gente, certo? Para não acumular. A gente já sabe que não está sendo um ensino presencial, então quer queira, quer não, deixa desejar por essa parte, porque onde todo mundo está interagindo, mas às vezes um faz uma pergunta e a dúvida de um serve para todo mundo, e aí a gente vai tirando a dúvida em sala de aula e por aí vai. Então dê uma olhada, por favor, no conteúdo, vai resolvendo e vai fazendo, certo? As atividades. Então vamos aqui, pessoal. Por que, Carlinhos, tu está dizendo que a gente vai estudar o modelo atômico de Rutherford e aqui tem modelo atômico de Dalton? Porque nas aulas anteriores foi falado de modelo atômico de Dalton. E quando eu falo de modelo atômico, o próprio nome já está dizendo atômico, átomo. Então é um modelo de um átomo, que foi proposto por inúmeros cientistas ao longo dos anos, né? Ao longo dos milhares de anos, das décadas, das centenas de anos, enfim, certo? Como foi que foi estudado? Hoje a gente tem um modelo atômico bem mais avançado, né? Que a gente já estuda vários tipos de partículas do átomo. Então quer dizer que Dalton foi um burro, porque o Dalton dizia o seguinte, que o átomo ele era indivisível, ou seja, se você pegasse um pedaço do seu lápis, você ia repartir, dividindo ele, até chegar em uma partícula que você não conseguia dividir de maneira nenhuma. Dalton chamou essa partícula de microscópica, logicamente, de quê? De átomo, porque dizia que não era divisível. Então ele propôs um modelo, como se fosse o chamado modelo bola de bilhar, que ele dizia que a matéria é constituída por átomos, e esses átomos são partículas que são indivisíveis. Dalton é um jumento, porque ele disse isso. A gente sabe que os átomos existem prótons, elétrons, nêutrons. Não, galera, ele não é um jumento, não. Pelo contrário, ele é um estudioso, ele foi um cientista que dedicou sua vida aos estudos, e através dos estudos dele, outros especialistas, outros cientistas foram chegando e foram lapidando, certo? E foram
aperfeiçoando essas ideias de Dalton. Então, o que é que dizia Dalton? Que toda matéria é formada por diminutas partículas esféricas, maciças, neutras, quer dizer, não possuíam cargas elétricas, e indivisíveis, chamadas de átomo, certo? Depois, como foi proposto, o modelo atômico dele foi chamado modelo de bola de bilhar, onde existe um número finito de tipos, onde existe, né, um número finito, que tem fim, de átomos na natureza. Pelo menos essa parte, né, a gente sabe que existe um número finito de átomos. Toda e qualquer matéria da natureza, por exemplo, um pedaço do seu cabelo, um fio do seu cabelo, um pedaço da sua unha, um pedacinho de sua chinela, a cadeira de sua casa, a sua colher, o feijão, o arroz, o dinheiro, a cédula que você coloca na carteira, tudo é matéria, porque tudo ocupa lugar no espaço. E tudo é formado por átomos. E ele dizia que essas partículas eram indivisíveis. E a gente sabe, e a união de vários átomos, né, a combinação de iguais ou de átomos diferentes, vão formar os diferentes materiais. E a gente sabe, galera, que hoje, como eu estava comentando com vocês, existem outros tipos de modelos atômicos, né? Um modelo bem mais aperfeiçoado. Thomson, em 1898, ele veio com a descoberta de quê? De prótons e elétrons. Então, ele propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Ai, meu Deus, não entendi, calma. Disse o seguinte, que existia prótons e elétrons. E ele dizia que esses prótons e elétrons, deixa eu riscar aqui para tu entender bem direitinho, certo? Ele dizia que esses prótons e elétrons aqui estavam distribuídos aqui, ó, no átomo todinho, tá vendo? O próton vai ser positivo, com carga elétrica positiva, e o elétron vai ser com carga elétrica negativa. A gente sabe que os opostos se atraem. Que é oposto? Mais com menos se atrai, né? Se você colocar próton em próton, eles se repelem. Elétrons em elétrons, eles se repelem, né? Então, depois disso veio um camarada chamado de Ernest Rutherford, e ele, baseado nos experimentos de Thomson, ele lançou o modelo atômico dele, que é o chamado modelo atômico de Rutherford. O que dizia? Que modelo de átomo ele tinha? Ele dizia que no átomo seria um imenso vazio, olha aqui, um imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte. Então, aqui, ó, o núcleo seria essa parte, certo? Uma pequena parte, enquanto os elétrons circundariam essa região chamada de eletrosfera. Circundaria isso aqui, ó, certo? Então, aqui, o que é que ele diz? Que aqui existia toda a massa. Quando eu digo massa, pessoal, é você falar, geralmente a gente diz, meu peso é 70 quilos, meu peso é 80 quilos. Então, toda a massa do átomo está constituída no núcleo. Todo esse peso, como a gente fala, né, vulgarmente falando, está constituído no núcleo. E no núcleo você encontra tanto os prótons como os nêutrons. Os prótons são as partículas com carga elétrica positiva. Os nêutrons já está dizendo, nêutron é neutro, não tem carga elétrica, entendeu? Já os elétrons possuem carga elétrica negativa. E os elétrons encontram aonde? Ao redor, né? Rodeando ao redor do núcleo do átomo, em uma região que vai ser chamada de eletrosfera. Então, observa aqui esses pontinhos aqui, ó, em violeta. Esses pontinhos nada mais são do que elétrons. Vocês estão entendendo? Então, no núcleo você encontra a carga elétrica positiva, como está mostrando aqui para vocês, ó. Você encontra a carga elétrica positiva e ao redor do núcleo, na eletrosfera, você encontra a carga elétrica negativa. O que é que eu posso dizer com isso, Carlinhos? Que se um átomo ele estiver eletricamente neutro, por exemplo, se um átomo tiver 20, ele está neutro. E a gente subentende que um átomo qualquer está neutro. Então, por exemplo, o átomo do cálcio ele possui 20 prótons. Se ele possui 20 prótons, consequentemente, ele vai produzir 20 elétrons, porque é um átomo neutro. Por que, Carlinhos? Que ele tem obrigatoriamente vai possuir 20 elétrons. Se for neutro, galera, ele pode ser carregado positivamente, carregado negativamente. Mas se ele for neutro, ele vai ter o quê? Ele vai ter quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, porque próton é mais, elétrons vai ser menos. Se ele for carregado negativamente, o que é que significa dizer? Que ele possui mais elétrons do que nêutrons. Se ele for carregado positivamente, ele possui mais prótons do que
elétrons. Tá entendendo? Então, significa dizer que o quê? Que um elemento químico ele é determinado pelo seu número atômico. Vou já explicar isso aqui. Calma, para não se perder. Então, só falando do modelo atômico de Rutherford. Enquanto Bohr dizia que o átomo era uma partícula indivisível, indestrutível, Rutherford percebeu que o átomo é sim divisível, porque existe a parte central, que é o núcleo, com carga elétrica positiva, existem tanto os prótons como os nêutrons, e ao redor desse núcleo existem a eletrosfera com os elétrons. Ok, pessoal? Simples, essa é a diferença. Vamos lá. As características do átomo. Pessoal, todo e qualquer átomo, por mais que eles sejam finitos, eles têm o seu número específico de prótons. E o que caracteriza esse átomo é o seu número de prótons. Por exemplo, está aqui, ó, um átomo é caracterizado pelo seu Z. O que é Z, Carlinhos? Toda vida que você for olhar aí, galerinha, na parte de ciências, especificamente falando de química aqui, né? Parte de ciências, que você tiver em uma questão e tiver Z, se tiver Z, ele vai estar falando do seu número atômico. Suponha que determinado elemento químico com Z igual a 13. Está dizendo que o número atômico dele vai ser 13. Significa dizer que o número de prótons dele vai ser 13. Entendeu? Voltando à questão do cálcio, como eu falei para vocês. Todo e qualquer átomo na natureza que tiver número atômico 20 vai ser cálcio. Certo? Onde é que você encontra o cálcio? Você vai encontrar o cálcio nos ossos, você vai encontrar o cálcio no leite, no queijo, só exemplo. Certo? Então, todo e qualquer elemento químico, certo? Elemento químico que é formado por vários átomos, certo? Que for formado por apenas 20, número atômico 20, apenas 20 prótons, todos os átomos com 20 prótons pertencem ao elemento químico cálcio, certo? Que vai estar representado pela letra Z. Entre outras palavras, pessoal, o que é o número atômico? É o número de prótons no núcleo do átomo. Lembrando que os prótons você só vai encontrar no núcleo do átomo. E os elétrons, Carlinhos? Lá na eletrosfera, naquela região que fica circulando ao redor do núcleo. Certo? Então, o que é que eu posso dizer aqui? Estabelecer, Carlinhos. Qual é a relação que eu posso estabelecer em um átomo? Um átomo neutro, ele é sem carga. Certo? Por exemplo, sódio, o cloro, eles possuem determinado número atômico e também, com relação a esse número atômico, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, por isso que eles são chamados de átomos neutros. Da mesma forma que eles possuem, desculpa, pessoal, da mesma forma que eles possuem o mesmo, por exemplo, o número de prótons. Vou dar outro exemplo aqui. Pode ser que eu esteja atrapalhando. Veja bem, confundindo, aliás. Tu tem um número atômico, tu tem um elemento químico, né, e esse elemento químico formado por vários átomos, e esse elemento químico ele possui 13 prótons. Então, o número atômico dele vai ser 13. Se ele possui 13 prótons, significa dizer, e se ele tiver carregado, né, neutro, ele possui a mesma quantidade de elétrons. Então, ele possui 13 elétrons. Como é que eu represento o elétron, Carlinhos? Pelo Ezinho. Elétron você representa pelo Ezinho. Vou já mostrar para vocês. Como é que eu represento a quantidade de prótons? A gente sabe que a quantidade de prótons é P, né? Também conhecido pela letra Z, também representado pela letra Z. Então, o número atômico de determinado átomo é a sua quantidade de prótons. Entendeu? Então, vamos aqui, ó. Z nada mais é do que o número atômico, que é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons, se o átomo não for carregado nem positivamente, nem negativamente. Ele tem que estar neutro. E o que eu quero que você não confunda é o seguinte. Lá no núcleo, você tem os prótons. E você tem outra partícula que é chamada de nêutron. Não vá confundir esse nêutron com átomo neutro. Átomo neutro está relacionado, presta atenção, átomo neutro está relacionado às cargas elétricas. E o nêutron você encontra fazendo parte de toda a massa, do peso do átomo lá no núcleo. Cuidado com isso. Então, Z nada mais é do que prótons, certo? Como eu falei para vocês, um exemplo aqui, ó.
Não vamos falar dessa questão de carga elétrica agora não, porque a gente vai falar nas próximas aulas. Vamos aqui continuando. O que é que costuma cobrar nas questões, Carlinhos, com relação a essa questão de número atômico? O número de massa também, entendeu? Então, por exemplo, quem é o número de massa entre os elétrons? Não, presta atenção aqui agora. A massa dos elétrons, ela é desprezível, galera. A massa dos elétrons ela é desprezível se você for olhar com relação aos prótons. Eu falei para vocês que um átomo, de acordo com o modelo de Rutherford, é basicamente isso. Ó. Aqui no núcleo você encontra toda a massa. Veja aqui que eu estou riscando. Ao redor do núcleo você encontra a eletrosfera. Essa eletrosfera é onde você vai encontrar os elétrons, que são as bolinhas que ficam aqui. Ó. Esses elétrons possuem carga elétrica negativa. Aqui no meio, no núcleo do átomo, você encontra prótons e nêutrons. Então, a massa, certo? O número de massa de um átomo, ele é medido basicamente quando você pega aqui o peso do núcleo. Então, o que seria esse peso do núcleo? A quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, certo? Então, observem aqui. Ah, Carlos, já apareceu esse A. De onde é que diabo vem esse A? Olha aqui, ó. O número de massa vai ser representado pela letra A. Tem algumas coisinhas que eu não quero que tu confunda, que eu quero que você não confunda, né? Por exemplo, o Z é a mesma coisa de prótons, que pode ser também representado por P. E a massa, ou seja, o número de massa, na realidade, o número de massa de um átomo é representado pela letra A. Então, aqui seria o número de massa de um átomo é igual à quantidade de prótons, lembrem-se, Z é número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Como é que representa, por exemplo, esse número atômico e esse número de massa? Eu já vi, Carlinhos, algumas questões que tem uma letra e tem geralmente uma letra, que é a representação do elemento químico, né? Quem são os elementos químicos? Ferro, cálcio, estrôncio. Só exemplos de vários elementos químicos: carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, certo? São inúmeros elementos químicos que a gente vai ver bem direitinho quando começar a trabalhar na próxima aula, tabela periódica. Eu vou explicar para vocês, certo? Então, assim, como é que cai nas questões? Geralmente cai assim, ó, você tem aqui, ó, Fe, que é a representação do ferro, e aqui embaixo você tem o quê? Ó, 26. E na parte superior, ó, na parte de cima aqui, geralmente vem assim, ó. Mas pode vir nessas 4 representações. Na parte de baixo aqui você vai ter quem? Você vai ter representado o número atômico, que nada mais é do que esse Z, presta atenção. E na parte de cima, aqui, nesse caso, você terá a representação de quem? Do A. O que é o A? É o número de massa. Você sempre vem assim, Carlinhos, porque observe que pode vir trocado. É simples. O que é que você vai entender aqui? Preste atenção. Se vier só uma representação, significa dizer que vai ser o número de prótons. Então, se não tivesse isso aqui, ó, fosse só isso aqui, ferro 26, era o número de prótons. Então, é só você saber que é o seguinte, que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, não tem como você confundir. É só olhar os dois números. Observa aqui, quem é o maior? 56. O 56, pelo fato de ser o maior, nada mais é do que o número de massa. E o outro vai ser o quê? Vai ser o número de prótons, ou então, que é a mesma coisa, né? Z. Significa dizer o quê aqui? Que, para representar o número de massa e o número de prótons de determinado átomo, fica fácil. E através disso você pode estabelecer qualquer relação. Por exemplo, vamos pegar aqui esse ferro mesmo aqui, ó. Ferro. Quem é o número de massa dele? Logicamente vai ser o maior, porque o número de massa vai ser prótons mais nêutrons, então vai ser 56. Então observa que você tem 56. Tá ruim aqui de escrever, mas vamos fazer. Quem vai ser o número de atômico? O número atômico dele vai ser 26, que é o Z, né? Como é que eu sei o número de prótons? Ora, se eu sei no núcleo que os prótons mais os nêutrons são, juntados os dois, é o número de quem? De massa? Então, eu só vou fazer o seguinte, ó, 56 menos 26. Aí eu vou ter quem, galerinha? Aí nós vamos ter quem?
30. Então, significa dizer que 30 nada mais é do que o número de nêutrons. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, né? Retoma novamente e por aí vai, certo? Então, em outras palavras, vamos representar aqui. Suponha que esse ferro está eletricamente neutro. Eletricamente neutro, não confunda com nêutrons. Nêutrons é uma partícula que você encontra no núcleo do átomo. Então, suponha que ele está eletricamente neutro. Opa, se ele está eletricamente neutro, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, o que é que eu posso falar com relação ao ferro? Que ele tem número de massa igual a 56, porque vem aqui na representação. Que ele tem número atômico, ou seja, número de prótons igual a 26. E que ele tem, logicamente, se ele tem 26 prótons, e ele está eletricamente neutro, ele vai ter 26 elétrons. E o que é que está faltando? Está faltando a outra partícula que você encontra no centro, no núcleo. Quem é? É o nêutron. Como a gente pesquisou, aqui seria 30. Ok, pessoal? Só o conceitozinho de elemento químico para fechar com chave de ouro, porque lá na próxima aula a gente vai ver a tabela periódica. O que são elementos químicos? O que é um elemento químico? São átomos. Então, o elemento químico pode ser formado aqui por vários átomos, né? Então, são átomos do mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. Para representar um elemento químico, deve indicar seu símbolo, número atômico e número de massa. Está aqui a representação, como a gente mostrou para vocês. E, detalhe, Z é sempre menor do que A. Ok? Com exceção do hidrogênio, né, que só possui o quê? Que é 1. A gente vai ver mais na frente. Ok, pessoal? Vocês não deixem de fazer os exercícios. Eu vou colocar lá, como eu falei para vocês. Eu vou colocar lá no tópicozinho, eu vou colocar os exercícios aqui para você fazer. Só são 5 questõezinhas básicas. Pelo amor de Deus, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, vem para o meu PV, fala comigo. Se eu não responder na hora é porque eu vou estar ocupado, porque tem N turmas para a gente trabalhar. Mas não deixem de tirar as dúvidas de vocês, pelo amor de Deus. Um abraço aí, até a próxima. Show de bola!